Olá, meu querido aluno da Cidade Olímpica. Aqui é o professor Cristiano, sou seu professor de língua portuguesa, você já me conhece. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estamos, na verdade, em uma revisão. A maioria desses conteúdos, esses objetos de conhecimento que eu estou trazendo para vocês, eles, na verdade, são objetos de conhecimento que vocês deveriam aprender nas séries anteriores. Então, esse primeiro momento das nossas aulas, eu estou recapitulando, eu estou revisando esses conteúdos, a fim de que vocês tenham essa base para que possam, assim, entender aquilo que nós vamos trabalhar aqui no nono ano. E hoje, dando continuidade nessa revisão, nós vamos trabalhar sujeito e predicado. Sujeito e predicado são termos essenciais de uma oração. Só lembrando que nós já estudamos aqui o que é frase, que é todo enunciado que tem sentido completo. Já vimos aqui o que é uma oração, que é toda frase que se estrutura, que tem nela um verbo. E já vimos também que período é o conjunto dessas orações. O período pode ser simples se tiver só uma oração, ou o período pode ser composto se tiver duas ou mais orações. Certo? Hoje nós vamos estudar, dar início a essa revisão de sujeito e predicado. Como eu disse a vocês, sujeito e predicado são termos essenciais da oração. Você já ouviu falar de sujeito e predicado? Não, pois nessa aula de hoje nós vamos aprender isso. Vamos lá? Então, sujeito e predicado. Vamos ler esse texto? Criança não trabalha, o lugar dela é na escola. Marcelo era um alegre menininho de 8 anos de idade. Sua família, extremamente pobre, morava em um povoado bem desfavorecido, onde não havia nem escola, onde não havia escola. Então, para ter acesso a um ensino de qualidade, o menino tinha que morar com Fernanda, sua tia, em Belém do Pará. Porém, o que seus pais nem imaginavam era que ele não frequentava o colégio e passava o dia trabalhando. Em virtude da demanda de afazeres, o pequeno estava sempre se sentindo extremamente cansado e abatido. Então, olha só, se eu perguntasse aqui para vocês, quem não trabalha? A criança, certo? A criança aqui seria o meu sujeito da oração. Se eu perguntasse para vocês, Marcelo era um alegre menininho, e eu perguntasse para vocês, quem é o sujeito dessa frase? Marcelo era um alegre menininho. O sujeito aqui é Marcelo. Uma das dicas para eu encontrar o sujeito sou eu fazer a pergunta para o verbo. Quem ou o que era um alegre menininho? Ou então, no caso, como é uma pessoa, eu pergunto, quem era um alegre menininho? Marcelo. Se fosse um objeto, se eu dissesse, por exemplo, o celular de Paulo está quebrado, eu perguntaria, o que está quebrado? O celular de Paulo. Essa resposta seria o meu sujeito, o sujeito da oração. Tá? Mais na frente nós vamos falar sobre isso, para eu indicar para vocês essas dicas de como encontrar o sujeito. Tá? Vamos para cá. O sujeito da oração. O que é o sujeito da oração? É o termo sobre o qual se declara alguma coisa, ou aquele com quem o verbo concorda. Resumindo isso, sujeito é de quem você declara alguma coisa. E esse sujeito, ele concorda diretamente com o verbo da oração. Se eu digo, por exemplo, olha os exemplos aqui. Marcelo era um alegre menininho. Quem era um alegre menininho? Marcelo. Marcelo é o sujeito da oração. As roupas novas já estão rasgadas. Eu faço a pergunta, o que já estão rasgadas? As roupas novas. As roupas novas aqui é o sujeito da oração. O sujeito nem sempre ele vem no começo da frase, ele pode vir no meio, ele pode vir no final. Olha essa frase aqui, ó. Sumiram hoje as moedas da minha carteira. O que sumiu hoje? As moedas da minha carteira. Tudo isso é o sujeito. Ou esse outro. O sapato e a meia estão sujos e fedorentos. O que estão sujos e fedorentos? O sapato e a meia. Então, essa pergunta que você faz, o que ou quem, é uma pergunta feita para que você descubra quem é o sujeito da oração. Com essas perguntas, você vai encontrar o sujeito da oração. Percebam que o verbo, no caso, o verbo era, aqui estão, sumiram, estão de novo, eles concordam com o sujeito. Então, não poderia dizer assim,
Eu não poderia dizer as roupas novas já estão rasgadas. Não, vai estar errado, vai ter erro de concordância. As roupas é mais de uma, então as roupas já estão rasgadas. Então o sujeito é de quem eu declaro alguma coisa e o sujeito ele concorda com o verbo da oração, certo? E as perguntas que eu faço para descobrir quem é o sujeito, o que ou quem. O que se for um objeto ou uma coisa e quem quando se trata de uma pessoa. Vamos ver agora o predicado da oração. A gente já viu o que é sujeito. E o que seria predicado? Predicado, resumindo, é aquilo que você diz sobre o sujeito, é aquilo que você declara sobre o sujeito. Então, por exemplo, como eu disse aqui, ó, Marcelo era um alegre menininho. Quem é o sujeito? Quem era um alegre menininho? Marcelo. O que eu disse sobre Marcelo? Ele era um alegre menininho. Então, era um alegre menininho vai ser o predicado da oração. Vamos ver alguns exemplos aqui de predicado? Selena é minha amiga. Quem é o sujeito? Quem é minha amiga? Selena. Selena é o sujeito. O que eu disse? O que eu declarei sobre Selena? É minha amiga. Então, é minha amiga é o predicado da oração. Débora gosta de ir ao shopping. Débora gosta de ir ao shopping. Quem gosta de ir ao shopping? Débora. Débora é o sujeito. Se eu te perguntasse quem é o predicado, gosta de ir ao shopping, porque é o que eu estou declarando acerca sobre Débora. Assim como o sujeito, o predicado também, ele pode vir, ele não vem só no final, ele pode vir no começo da frase. Olha esse exemplo. Caíram as roupas. O que caiu? As roupas. As roupas é o sujeito. O que eu disse sobre as roupas? Elas caíram. Então, caíram aqui é o predicado. Tá? Então, o sujeito é de quem eu falo. Predicado é o que eu digo sobre o sujeito. Vamos ver agora os tipos de sujeito, rapidamente. Eu vou mostrar para vocês 4 tipos de sujeito. O primeiro, sujeito simples. O que é o sujeito simples? Há no sujeito apenas um núcleo. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante do sujeito. Um sujeito ele pode ser composto por uma ou mais palavras. Só que dentro do sujeito existe um núcleo. O que é o núcleo? É a palavra base do sujeito. É a palavra mais importante. Olhem esse exemplo. A carta do rapaz foi perdida. Vamos encontrar primeiro o sujeito? O que foi perdida? A carta do rapaz. Certo? Vamos lá. A carta do rapaz é o sujeito. Esse sujeito tem quantas palavras? Tem 4. Ó, a carta do rapaz. Eu tenho 4 palavras. Se eu perguntasse a você qual é o núcleo desse sujeito, é a palavra mais importante. Eu estou falando de quem? Então, a palavra mais importante é a carta. Então, nesse caso, carta é o núcleo do sujeito. Certo? O núcleo é a palavra mais importante do sujeito. Se eu digo assim, o carro do professor é muito bonito. O que é muito bonito? O carro do professor. Isso é o sujeito. Se eu te perguntasse quem é o núcleo do sujeito, o carro. A palavra carro é o núcleo. Tá? Então, a escola do meu pai é à noite. A escola do meu pai é à noite. O que é à noite? A escola do meu pai. A escola do meu pai é o sujeito. Se eu te perguntasse quem é o núcleo desse sujeito, você ia me dizer escola. Então, o sujeito simples é aquele que só tem um núcleo. No caso aqui, eu só tenho um núcleo, carta. Então, eu digo que esse sujeito aqui é um sujeito simples. O segundo tipo de sujeito é o sujeito composto. O que é o sujeito composto? É quando há 2 ou mais núcleos no sujeito. É quando o sujeito ele tem 2 ou mais núcleos. Por exemplo, o violão e a guitarra, faltou o A aqui, né? O violão e a guitarra são parecidos. O que são parecidos, gente? Eu faço a pergunta. O violão e a guitarra. Percebam que agora eu tenho 2 núcleos. Eu estou falando do violão e eu estou falando da guitarra. Então, esse sujeito ele é composto. Se eu dissesse assim, eu, minha mãe e minha irmã vamos viajar. Esse sujeito, quem vai viajar? Eu, minha mãe e minha irmã. Esse sujeito também seria composto. Ele tem 3 núcleos. Eu, irmã e mãe.
Então, sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. O terceiro tipo de sujeito é o sujeito oculto ou elíptico. O que é isso? O sujeito ele não está explícito, ou seja, você não vê o sujeito na frase, mas ele está ali. Facilmente ele é encontrado por meio do verbo. Então, sujeito oculto ou elíptico é quando você não vê ali, mas ele está. É como o ar. Você não vê o ar, mas nós estamos respirando. Olha aqui o sujeito. Olhei o novo carro do rapaz. Quem foi que olhou o novo carro do rapaz? Eu. O eu, ele não apareceu. Mas eu sei que ele está aqui. Então, eu tenho aqui um sujeito oculto. Tá? Olha outro exemplo. Perdemos outra partida. Quem foi que perdeu outra partida? Nós. O nós não apareceu. Então, eu tenho agora um sujeito oculto. Tá? Então, o sujeito oculto ele não aparece, mas você sabe quem é, quem foi. E para terminar essa aula de tipos de sujeito, nós temos o sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? É quando você não sabe quem é o sujeito, ou não quer saber. Você sabe que foram eles, mas você não sabe quem, mas não é possível identificar. Diferente no outro, por exemplo, olhei, eu, perdemos, nós. No sujeito determinado, você sabe que são eles, mas eles quem? Você não sabe quem é. Olha o exemplo. Pegaram meu lanche na geladeira. Quem pegou meu lanche? Eles quem? Não sei. Sujeito determinado. Deixaram a porta aberta. Quem foi que deixou a porta aberta? Também não sabemos. Tá? Er-se feliz em São Luís. Er-se feliz em São Luís. Eu não sei quem é uma frase qualquer. Entendeu? Então, esses são os tipos de sujeito. Assista a aula. Se você tiver alguma dúvida, pare o vídeo, faça as suas anotações. É importante que você anote tudo isso, anote no seu caderno, estude, volte no vídeo, assista novamente, tá bom? Forte abraço, bons estudos e vamos agora para as atividades deste conteúdo. Até mais, abraço.